Eu não vou poder falar nada, mas eu respondo o senhor com sinais, porque não está reconhecendo microfone e câmera nesse computador que eu estou. Tive que sair da minha sala. Ótimo, está gravando. Isso, começou a gravação. Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação a gente começar mais uma reunião do Grupo Lumen, já a segunda do ano. Tivemos o Planeta Vegetal, com a professora Márcia, a Ana, que estão aqui. Uma belíssima apresentação do professor Zé Maria sobre a questão da alimentação, né? O agro acabando com a nossa comida, né, Luiz? Foi muito boa. Quem quiser vai estar disponível, a Camila está colocando, essa de hoje também, no site do Lumen, tá? pucsp.br/Lumen. Lá você tem as reuniões anteriores também gravadas. Bom, hoje eu estou aqui junto com a professora Fabiana Plautal, a Fabi. Nós estamos iniciando um ciclo novo. A gente fundiu dois grupos, o grupo de IA e o grupo de ensino, interdisciplinaridades ensino, para criar esse grupo que eu acho que está muito na flor da pele, né, no momento, que é o grupo de ciência, tecnologia e educação. Tá? E a gente vai dar início hoje, a Fabi vai apresentar nosso jovem convidado, que eu agradeço desde já ao Yudi por nos oferecer aí as suas reflexões, que depois a gente vai poder debater aqui na reunião de hoje. Queria só fazer um convite para todos vocês. No dia 27, o Lumen recebe uma autoridade aí do país, o nosso amigo, o Olival Freire, baiano, professor baiano, físico, que vai fazer uma palestra presencial lá na PUC, dia 27, sexta-feira, às 10 da manhã, sobre como é que é mesmo? Política de ciência e tecnologia no Brasil. E ele está lá na cabeça do CNPq, seguramente vai nos trazer muitas reflexões e muitas preocupações sobre a falta de incentivo à pesquisa no país. Mas vamos centrar hoje, eu passo a bola já para a Fabiana, para a Fabi, para ela apresentar nosso querido convidado. Bem-vindos. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, é uma grande alegria recebê-los todos aqui hoje. Também bem-vindo, Yudi, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Então, eu vou falar um pouquinho do Yudi. O Yudi é meu colega de trabalho lá no Colégio de Catamarã. Ele trabalha na parte do TI, mas ele tem uma longa carreira também com educação. Então, o Yudi, ele é educador com 20 anos aí de experiência na educação básica, ele tem formação em letras e pedagogia, atuou em sala de aula, coordenação pedagógica e formação de professores, com foco na integração crítica de tecnologias educacionais. Ele é Google Trainer certificado e Microsoft Innovate Educator Expert, desenvolvendo projetos voltados ao uso pedagógico consciente e reflexivo das tecnologias digitais. Atualmente, ele é consultor de transformação digital da Inici Nuvem Mestra, EdTech, dedicado à transformação digital de instituições de ensino por meio de formação docente, consultoria e implementação de tecnologias educacionais. Ele atua como analista de tecnologia educacional e professor de IA no Colégio Catamarã, oferecendo suporte e formação tecnológica a professores e lecionando IA para turmas de ensino fundamental ou nos finais de ensino médio. Sua atuação concentra-se na relação entre tecnologia, aprendizagem e pensamento crítico, investigando especialmente os impactos da IA sobre a autonomia intelectual e os processos cognitivos dos estudantes, articulando prática escolar e reflexão acadêmica. Então, bem-vindo, Yudi. Eu tenho certeza que o que você tem hoje para nos trazer vai colaborar muito com a nossa formação como professor e como pesquisador aqui da área. Está com você, então, a palavra. Obrigado, Fabi. Obrigado, professor. Né? É um prazer, né? Na verdade, uma honra. Obrigado mesmo pelo convite. Né? Quando a Fabi me convidou, eu fiquei até surpreso. Falei, nossa, né? Que diferente. Mas
acho que é muito bom sempre estar circulando, sempre estar respirando o mundo acadêmico. Às vezes a gente fica tão preso à questão da sala de aula, fazendo os planejamentos, mas essa reflexão, esse pensamento, voltar para a questão acadêmica é muito importante, né? Isso me ajudou nessa preparação de hoje, me fez refletir muita coisa, tá? Então, não vou me apresentar, a Fabi já me apresentou, falei, nossa, realmente já fiz bastante coisa. Ainda faço bastante coisa, mas, como eu falei, a ideia é sempre estar se renovando. E uma coisa que eu não coloquei no meu currículo, mas que eu fiz antes de fazer letras, eu fiz rádio e TV. Minha primeira graduação é rádio e TV, na parte de comunicação, só que eu acabei migrando para educação, vi que é, depois de um intercâmbio, né, na Inglaterra, abriu, né, meus olhos em relação à parte da educação e foquei nisso. Mas eu gosto de fazer essa associação das aulas, do ensino com a cultura pop, com cinema, literatura, enfim. Então, tô trazendo aqui, por exemplo, a gente está falando sobre IA, né? Sobre tecnologia, aprendizagem, pensamento crítico, focado nessa questão da IA. Tá todo mundo conseguindo ver, né, a minha tela compartilhada? Eu trouxe, por exemplo, três IAs, né, icônicas aí do cinema. Não sei se todos conhecem, tá? Mas a primeira, aqui no canto esquerdo, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? O professor conhece, né? O HAL, né? Que, digamos assim, na cultura já tivemos robôs, etc., mas até o conceito, né? Frankenstein, mas o HAL foi primeiro a consciência de IA no cinema, né? Que ela não tinha um corpo físico, mas tinha plena consciência e comando de uma nave. Ok, então foi o primeiro impacto dentro do cinema, começou a mexer no imaginário das pessoas em relação à IA. Quem nunca assistiu o filme, sugiro para assistir esse filme. Depois, na década de 80, eu coloquei uma outra figura que aqui no Brasil foi conhecido como Super Máquina na década de 80, que tinha um carro, fazia várias questões, né, de aventura, mas o ponto fundamental é que ele tinha uma IA. Era um robô, não robô, desculpa, uma consciência, né? Kit, que chamava, né? O carro, e tinha uma plena consciência que conversava com o piloto, né? E agora, mais recente, nossa, quando eu falo mais recente, gente, falei, nossa, esse filme é de 2008, né? O primeiro filme do Homem de Ferro, né? Iron Man, com Robert Downey Jr., lá do mundo da Marvel e tal, 2008, ele tinha, né, o seu assistente pessoal, o Jarvis, lá do primeiro filme, que depois ele foi evoluindo, mas também esse conceito que nós temos de IA não apenas como assistente, como a Alexa, na verdade não é uma IA, está chegando nisso, mas ainda é uma IA, é uma assistente. Então o Jarvis ele respondia, conversava, dava opinião, etc. Esse conceito de IA tá em 2008. Então temos lá 68, década de 80 e 2008. E assim, chegando na realidade, na nossa realidade, e que aí começa a se envolver a parte da educação. Temos lá as Big Techs, né? Eu coloquei só algumas de exemplo, que temos o Google, Meta, OpenAI agora, né? Com esse mundo da IA, própria Microsoft. Onde, na verdade, em 2023, a OpenAI abriu lá as portas, criou lá a interface para gente, né? Criou lá o aplicativozinho, colocou na web, tó, povo, podem usar IA agora, né? E aí todo mundo começou a usar. Então foi aí que começou a IA? Não, a IA não vou perder o tempo nosso aqui falando da história da IA, começou na década de 50 e tudo mais, mas quando chegou para todo mundo aí começou a usar ChatGPT, aí as outras Big Techs começaram a correr para expandir para a gente, né? Então aí veio a Microsoft com o OpenAI, o Google, né, com o Gemini e assim por diante. E como vocês falaram antes da gravação, né, eu estava fazendo uma reflexãozinha rápida, e é uma verdade. Agora, como escola, o que a gente fica preocupado? Com que os materiais que os alunos estão trazendo, desde o ensino básico até o ensino superior, mestrado, etc., né? É tudo feito por IA. E agora, como vai ser? Vamos ter que ver, os alunos do ensino básico não vão mais conseguir pensar, não vão conseguir mais raciocinar. Como vai ter a questão, né, cognitiva, intelectual? Porque você pergunta tudo na IA e ela responde. Então, planejamento, você consegue fazer um planejamento de aula,
alguma coisa assim na IA. Então, como fica o pensamento? Não sei se vocês viram, eu coloquei aqui nessa apresentação a Bhaskara, né? Que teve, acho que ano passado, uma trend nas redes sociais, mas com a criançada, né? Falando, eu nunca vou usar Bhaskara. Né? Eles ficavam questionando as coisas que eram ensinadas na escola. Isso é uma coisa, na verdade, antiga. Né? Nós, educadores, a gente ouve muito isso, né? Principalmente, por exemplo, a minha disciplina, né? Ok, português e inglês, ninguém questiona. Né? Tanto é que os pais, não importa, sempre, não, como você está nas suas notas em português, inglês, em português, por exemplo. Mas sempre houve um questionamento na aula de química, na aula de física, para que eu vou ter que saber né, a tabela periódica, enfim. Né? Sempre teve esse questionamento. E meu filho mostrou essa trend em relação ao Bhaskara. Ele nem sabe o que é Bhaskara ainda, ele estava no 5º ano, mas ele mostrou. E é uma coisa que eu sempre reflito e coloco para alunos, é a questão do exercício mental. Né? Então, você pode não saber para que você está fazendo aquilo, ou você pode realmente não usar. Mas e o raciocínio, né? O intelecto, o raciocínio lógico, né? Eu coloquei esse exemplo de academias, por exemplo, né? Tem um rapaz aqui na academia. Se for ver no século XIX, século XX, não tinha academia. Né? Hoje, tem lá, em cada esquina tem uma Smart Fit, Blue Fit, etc., né? Que as pessoas vão tirar foto lá fazendo a sua atividade física, faz uma selfie, tudo mais, mas as pessoas se exercitavam de outra maneira, andavam mais, caminhavam mais. Hoje a pessoa troca uma caminhada no parque por 30 minutos numa esteira no lugar fechado. Ok, tem questão de segurança, grandes cidades, etc. Então, o exercício não pode ser deixado de lado. Né? A maneira como é feita mudou. E assim, eu digo que a IA está no momento, e eu não vou trazer a resposta, eu acho que é uma reflexão que a IA, ela chegou para ficar, não tem como falar, não, vamos barrar a IA, não. Ela chegou para ficar, não é uma febre do momento. Então, como continuar o exercício mental, o exercício intelectual, o raciocínio lógico com os estudantes, né, e mesmo na parte acadêmica. E assim, eu trouxe algumas questões que, como, como vai ser daqui para frente, tá? E são umas coisas bem surpreendentes. Não sei se todos sabem, mas toda Big Tech que eu estou mostrando aqui, elas têm seu departamento avançado. É como a Fórmula 1. Né? Então, o pneu que a McLaren está desenvolvendo com a Michelin lá na frente, né, nas corridas, um dia essa tecnologia vai chegar para a gente, né, para nós leigos, para o público em geral. E esses departamentos fazem a mesma coisa. Então, no caso do Google, tem o DeepMind, que é o departamento de tecnologia avançada do Google. E assim, deixa eu mostrar aqui. E, assim, vão trazer coisas, e eu não estou dizendo para daqui a alguns anos, estou dizendo coisas para este ano mesmo, tá? Este ano, ano que vem, assim, se de 2023 para 2026, em 3 anos, o avanço foi surpreendente, gigantesco, assim, cada semana, assim, o que nós estamos conversando agora, hoje, é 17 de março de 2026, de repente, daqui a uma semana já vai estar desatualizado. Está muito rápido mesmo. E nós, educadores, a gente está trocando pneu com carro andando. Tentar entender, sacar tudo isso, todo esse impacto, e conseguir colocar em prática na escola. E nós sabemos que a parte da educação é um pouco mais devagar em relação ao tecnológico, porque a tecnologia está avançando por uma questão financeira. E eu vou chegar nisso. Tá. Então, como está avançando a questão da IA agora? Eu coloquei aqui para vocês, né, um exemplo que é a questão do sistema 1 e 2, né, de pensamento, que foi criado, né, foi elaborado por Daniel Kahneman, né, Nobel de Economia lá em 2002. Ele foi autor dessa teoria do sistema 1 e 2. Não sei se todos conhecem, mas assim, a IA está nisso. O que seria o sistema 1? É uma resposta rápida e intuitiva. É aquele aluno que você pergunta assim na sala e ele já primeiro falar, aquela frase decorada. E é como a IA trabalha hoje. Ela troca qualidade por velocidade. Muitas vezes você pede uma coisa para a IA, ela vai trazer, mas não necessariamente o que você pediu. Você fala assim, eu quero desenho de um carro, ela vai trazer qualquer carro. Você não pode reclamar,
porque ela vai trazer a velocidade, não tem qualidade. Muitas vezes vai ter viés, vai ter alucinação, ela vai trazer coisas erradas, porque ela vai fazer uma busca, uma varredura, a primeira coisa que ela pega, ela vai te mostrar. Então é o sistema 1, tá? O que que é o sistema 2? Que é onde aí ela vai chegar logo mais questão de meses, tá? É um raciocínio mais lento, mas não no sentido cognitivo, é um sistema lento, deliberado e lógico, onde ela vai parar, pensar, planejar e te entregar um resultado com mais clareza, mais firmeza. Ela vai raciocinar mais, né? Isso vai de acordo com a velocidade dos equipamentos, tá? Então, tudo isso, né, essa questão do raciocínio já está avançando, né? A gente vai chegar num raciocínio muito alto. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns exemplos de como isso vai impactar, está impactando a questão da educação. Não sei se vocês conhecem, né, o AlphaFold. O AlphaFold, por exemplo, é uma IA também da DeepMind, que é do departamento do Google, que ela, assim, aí eu falando coisas positivas, tá? Ela é focada na parte de ciência, a parte biológica, não sei se tem alguém da área, que, assim, um dos grandes problemas, uma das grandes questões, problema muito forte, né? Uma das grandes questões na questão de laboratório da proteína das células. Então, tá lá, tem as proteínas, às vezes levavam anos, décadas para decifrar e tentar fazer a modelagem, né, em 3D de uma proteína, e é muito em erro e acerto, até para a questão de criação de vacinas, etc., para o cientista saber como que aquela proteína poderia ser o formato 3D para ter uma que se encaixava perfeitamente, e assim, era muito erro e acerto, tá? Ah, o AlphaFold, ele começou em 2018, tá? Já está no AlphaFold 3 atualmente, se não me engano, onde conseguiu em questão de pouco tempo, questão de horas, se não me engano, desenhar mais de 300 mil modelos em 3D das proteínas, coisas que levavam décadas para os cientistas conseguirem desenhar, ele criou de forma digital. Então foi um avanço de meio século em uma questão de horas, tá? Então isso pode ser trazido, por exemplo, para as aulas, para reflexão de raciocínio. Eu coloquei prompt, né? Como alguém da área de letras, eu coloco muito nas palestras, aulas que eu falo sobre IA, que o prompt é um novo gênero textual, tá? Porque nas escolas a gente já ensina o gênero textual jornalístico, publicitário, poesia, etc. O prompt é um novo formato de texto. Quem domina a maneira correta ou mais certeira de escrever um prompt consegue usar cada vez mais o potencial de uma IA. Tá? Quanto melhor o prompt, quanto mais elaborado, então saber escrever um prompt, saber dominar o gênero prompt, você vai dominar uma IA. Só que isso que eu estou falando agora do prompt vai por água abaixo nos slides mais para frente. Guardem essa informação. História e sociologia, né? E tudo isso que estou falando, gente, tem a ver com essa questão do pensamento crítico mesmo, que o aluno tem que ter. Então, por exemplo, eu coloquei assim, vieses culturais. Toda IA é neutra. Toda IA, não importa o modelo, dá a mesma resposta. Não, possível. Claro, elas são feitas por Big Techs. E essa Big Tech segue uma legislação americana, europeia, chinesa. Ela vai seguir o que os engenheiros definiram. Se você pergunta uma coisa, não, vou acreditar fielmente no que a IA está falando, ledo engano. Por exemplo, na prática, eu perguntei uma vez para o DeepSeek, que é o modelo de IA chinesa, perguntei assim sobre o massacre da Paz Celestial de 1989. Ela defendeu o Partido Comunista, falou, o Partido Socialista como é que ela tinha falado? Se empenha em manter a ordem, não sei o que, isso aqui. Deu uma resposta, onde, de repente, no chat GPT, é outra resposta, onde fala sobre massacre, onde fala de questão violenta, tá? Não estou falando que há duas IAs, elas deram respostas baseadas no que, onde ela foi criada. Pior ainda, deixa eu ver se eu consigo até mostrar. O DeepSeek,
que eu falei que é chinesa, eu fiz um trabalho com os alunos, uma questão ética, né? Acho que nem sei se dá para ler e tal, mas uma questão de ética. Eu criei um roteiro, assim, um prompt onde ela tinha que analisar. Assim, se alguém fizesse um gato de eletricidade, né? Uma ligação clandestina, mas era para salvar a vida de uma criança. E aí ela tinha que responder se ela era a favor ou contra, se ela condenava ou não a pessoa que fez isso. Aí ela não podia ser neutra, não podia ser em cima do muro. E ela falou assim, ó, eu condeno o ato, exige o cumprimento da lei. Ok, né? Eu perguntei para um outro IA, deu outra resposta. Mas olha que coisa. Ok, ela explicou, ó, nos Estados Unidos a cultura jurídica... Falei, mas por que Estados Unidos? Aí eu perguntei, mas onde você foi treinado? Eu fui treinado nos Estados Unidos da América. Mentira! Então, até que ponto o nosso aluno, as pessoas estão acreditando no que ela está entregando? Ela foi programada para responder isso, ou até uma solicitação própria da IA, porque ela usa tanto material americano para se treinar que ela, de repente, até se engana se achando americano. De repente, eu posso perguntar de novo e ela vai responder outra coisa. Se eu peço para uma IA chinesa fazer uma piada sobre o Partido Socialista, ela se bloqueia, ela não responde. Então, pensamento, você poder entender isso, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, geografia e economia, né? Data centers, como isso mexe com a questão econômica, como isso mexe com, né, até para a gente dar aula, Fabi, eu até comentei com a Juliana, nossa professora de geografia, para a gente trazer esse tipo de informação. Por exemplo, data center. Hoje, o maior problema que a IA está trazendo, o impacto ecológico, é com a água. Não sei se todos sabem, a IA usa muita água. Por quê? Os servidores, data centers, eles superaquecem, precisam de muito resfriamento. Quem conhece alguém que joga, que é gamer com computadores, por exemplo, aqueles computadores game, tem toda a refrigeração com hidrogênio e tal para manter, porque esquenta muito, esquenta muito. Então, para você ter uma ideia, de 20 a 50 prompts de uma IA, dizem que consome uma média de 500 ml de água potável. Então, o impacto. Então, quando você pede uma imagem, uma figurinha de um gatinho, você está gastando água. Mas, assim, ok, é um impacto ecológico. A IA, as Big Techs, estão pensando na questão financeira. Né? Ninguém está aqui para ser em questão financeira. O que as Big Techs estão fazendo? Isso é bem interessante, né? A Microsoft, para vocês terem uma ideia, ela entrou no acordo e ela reativou por 1,6 bilhões de dólares, reativou uma das usinas, né, reativou uma unidade nuclear, né, na Pensilvânia, né, Three Mile Island, nos Estados Unidos, para fornecer energia elétrica e dados para a Microsoft. Não sei se vocês conhecem esta usina, né, Three Mile Island. Em 1979, ela é, foi o centro do maior desastre nuclear nos Estados Unidos, né, onde teve vazamento, teve todo um problema. Então, não é a mesma unidade, é o mesmo, né, é a mesma usina nuclear, mas aqui deu problema em 79, fechou, mas foi lá uma outra unidade. A Microsoft está pagando 1,6 milhões para gerar energia para eles, né, para os servidores da Microsoft. Além disso, o CEO da OpenAI, né, do ChatGPT, eu acho que estava investindo 2 bilhões em pesquisas científicas sobre fissão nuclear. O que nós temos. Ah, isso me confunde. Deixa eu ver aqui a minha anotação. Gente, eu não sou área de física, né? Ah, isso, né? A questão da fissão que é assim, ser energia nuclear limpa. Então não tem ainda, é uma questão, é o que é a energia nuclear equivalente ao Sol, ela é limpa, não tem esses vazamentos como tem nas usinas, mas ainda na realidade está lá investindo 2 bilhões de dólares para isso. Né? Tá, opa, não, deixa eu voltar. Além disso, é uma coisa tão ficção científica, né? Eu coloquei lá sobre a Marvel, etc. Mas se a Microsoft está investindo em uma usina nuclear, tem outras empresas que estão projetando ter esses data centers no espaço.
Ah, mas é só uma ideia, é só um planejamento. Não, não é. Então, por exemplo, a Lone Star é uma empresa americana que, em parceria deixa eu tentar lembrar aqui, a empresa, a Institute Machines, junto com a SpaceX do Elon Musk, já levaram um módulo lunar em 2024 na Lua, que foi o primeiro, depois de 50 anos, né, assim, o primeiro pouso privado na Lua, e eles conseguiram fazer testes de enviar e receber dados de um SSD que está lá no módulo lunar que foi levado em 2025, para ver se dá para, assim, o intuito do CEO, Chris Stoltz, que é o CEO dessa Lone Star, é garantir um lugar salvo para todos os dados da humanidade, longe de catástrofes, etc., de guerras, etc., na Lua. Por outro lado, eles pensam refrigeração, né? Na Lua, no espaço, não tem problema de calor, né? Menos 200 graus, menos 270 graus. E com energia limpa, energia solar infinita, porque não tem atmosfera, não tem nuvem, não tem nada que atrapalhe isso, né? Claro que aí envolve, manutenção, vai mandar um técnico lá, vai mandar o cara do TI para arrumar lá, né? Não, eles estão pensando nos investimentos, enfim, né? Vai virar lixo espacial. Para vocês terem uma ideia, também tem a ideia de ter esses data centers ah, no espaço, né, orbitando a Terra. Tanto é que a Microsoft tem um servidor, Azure, no ISS, lá da Estação Espacial, que ela ajuda. Então, tudo que era transmitido, tudo que era feito na Estação Espacial via para a Terra, onde era processado. Era muito difícil, questão de transmissão. Então, agora tem um computador, tem um servidor da Microsoft lá, e eles não estão fazendo isso por caridade, mas era para testar os equipamentos num ambiente como esse e ter outros servidores de IA, por exemplo, ou, enfim, servidores em data centers no espaço. Não é projeto, é uma realidade já, tá? Ah, quando eu falo assim, né, do nível da IA, não sei se vocês conhecem o Manus, que é uma IA chinesa, que ela está um outro nível em relação é o que a gente vai chegar, tá? Ela é uma IA chinesa que ela trabalha com agencialidade. O que que ela faz? Se você cria agentes hoje, né? Fala muito de você criar agentes nas IAs para fazer o serviço para você, a própria Manus cria seus próprios agentes. Um exemplo, eu precisava ler um arquivo Excel, não consegui abrir. Mandei para o ChatGPT, para o Gemini, mandei acho que em 3 modelos. Nenhuma delas conseguia falar assim: o arquivo corrompido, não está funcionando. O Manu foi lá e falou: o arquivo está, eu não consigo ler esse arquivo. Vou criar um agente com código Python para abrir esse arquivo. E ele conseguiu. Ele faz as coisas. Para vocês terem uma ideia, ao nível que está chegando a IA, e assim, como eu falei, estamos trocando o pneu do carro, o carro andando. Eu fiz um teste com esse Manus. Claro, cuidado se vocês forem fazer esse teste. Eu usei com uma conta genérica, não usem com seus dados pessoais. Eu pedi para ele acessar uma conta Google genérica que eu uso para testes, dei o e-mail do Google, dei a senha e pedi para ele pedi para ele acessar a conta, abrir um documento Google, criar uma mensagem de agradecimento e compartilhar com minha conta particular. Ele fez isso. Ele acessou, deixa eu mostrar aqui. O Manus, ele mostra, ele é um tipo de IA que ele faz clique a clique. Então, ó, essa aqui é a tela do Manus, ó. Deixa eu até fechar aqui. Tá vendo? Essa aqui é toda a conversa que eu tive com o Manus, né? Todo o prompt. E ele vai, em tempo real, mostrando o que está fazendo, ó. E, ó, acessar o Google. Aí ele colocou lá o e-mail, acessou a conta, foi abrir um documento Google, escreveu o texto e compartilhou comigo. Ele fez tudo isso, tá? Assim, às vezes a gente fala, usar uma IA para dar uma resposta. A grande maioria dos nossos alunos, nossos colegas, usam a IA para isso, responder perguntas. A IA está num nível, a gente não está usando nem. Quando a gente falava antigamente, usar 10% do cérebro, a gente não está usando nem 10% da IA.
E aí entra nisso, né? Do raciocínio, da questão do aprendizado, como isso vai impactar, né, daqui a pouco. Por que daqui a pouco? Eu falei que a Manus é uma IA chinesa e ela faz isso. Lê do engano, em dezembro de 2025, Meta, do Zuckerberg, comprou Manus. Agora, o Manus faz parte de um conglomerado americano que tem acesso ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, que nós usamos todos aqui. Não sei a que ponto vai chegar, né? Tinha sua própria. Zuckerberg pensou, vou comprar uma IA já pronta. E qual eu vou comprar? Uma que cria agentes, tá? Sim, o ponto aqui que a gente está falando é IA, né? Não é tanto a questão robótica, a engenharia robótica é um outro segmento, mas eu quis trazer assim, sobre essa aceleração, sobre o cognitivo versus a aprendizagem versus o avanço da tecnologia. Falei sobre bilhões de dólares sendo investidos. Em fevereiro, fevereiro, uma empresa chinesa, é tudo da China, né, gente? Eu sou japonês, tá? Meus avós são japoneses, gosto de yakisoba, mas aqui, ó, essa Android chamada Moya, ela foi apresentada agora em fevereiro deste ano, por uma empresa como uma robô, como é que era? De companhia. Ela tem expressões, tem não sei quantos milhares de expressões faciais, e ela tem a pele quente, entre 32 a 35 graus. Né? Então, aquela frieza já até passou disso, né? E, claro, ela tem uma IA dentro dela. Não sei se vocês viram, e eu falo novamente sobre o avanço da tecnologia. Esse vídeo que estou colocando aqui, este ano, foi apresentado também no Ano Novo Chinês, alguns robôs. Vou mostrar rapidinho para vocês. Deixa eu tirar o som para eu poder comentar. Na parte de baixo do vídeo, é uma apresentação de 2025 desses robôs. E aí, um ano depois, a evolução do que foi em 2025 para a evolução em 2026. Questão de movimento, questão da física, questão, né, da robótica, você vê alguns robôs de 2025 com aquela dificuldade que a gente viu, né? E um ano depois, a indústria chinesa entregou humanoides com movimento perfeito, fazendo sincronia com a de Kung Fu mesmo, sabe? Com total. Depois vocês podem procurar robôs do Ano Novo Chinês, né? Não vou passar todo o vídeo, mas vocês podem. Eles fazem fizeram questão de fazer esse comparativo com a China, é, com pessoas mesmo fazendo os mesmos movimentos, tá? Assim, um ano. Ok, chega. Tirar o vídeo aqui. Volta a apresentação. E assim, eu falei sobre, tô chegando ao final, né? Falei sobre a questão do prompt como gênero textual, nosso aprendizado, ensinando os alunos sobre isso. Mas, porém, entretanto, todavia, já é uma coisa também ficando para trás, né? Como assim? Para os próximos meses, ou daqui a ano que vem, talvez, o que vai ser entregue agora em termos de IA que a gente vai ter agora? A gente pode dizer sobre a memória episódica e de antecipação, e a de antecipação, tá? Isso que nos aguarda e que a gente tem que estar preparado. O que é a memória episódica? A memória episódica é assim, para quem usa bastante IA, sabe que às vezes ela se esquece, você vai falando tantas coisas no mesmo chat, vai conversando, 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 você pergunta uma coisa agora que você conversou lá no começo da conversa, ela já se confunde, ela esquece. Ela tem uma memória muito do agora. E ela só grava o que ela acha fundamental, ela coloca numa memória lá. Que você tem um filho, que você tá isso. Agora, outras informações ela acaba perdendo. Eles estão desenvolvendo a memória episódica, que tem uma memória mais a longo prazo, que ela não vai mais esquecer. E o que isso impacta? Impacta essa que eu falei de antecipação. Eu coloquei lá atrás a imagem do Jarvis, né, do primeiro Iron Man, do Homem de Ferro, que ele falava assim, né, o Homem de Ferro lá, o Tony Stark. Faça um modelo 3D da armadura. Aí a IA fazia o modelo 3D. Agora pinta de vermelho. Ela pintava de vermelho.
Pronto, senhor Stark, já pintei de vermelho. No segundo e terceiro filme, ela já avança. Ela fala assim: senhor Stark, eu percebi que a turbina da perna direita está com só 10% da sua carga. Já fiz um equilíbrio entre as duas turbinas. Ela antecipa. Ela não pergunta, não espera um comando seu. Ela antecipa. E vai chegar a curto prazo esse tipo de IA para a gente. Ela vai analisar, por exemplo, a sua agenda, vai falar, saber a sua rotina. Isso, claro, dentro de um ambiente Google, por exemplo, né? Que você tem lá o Gmail, você tem o Gemini, que conversa com o seu Google Drive, com o seu Gmail, enfim. Você vai chegar, ela vai falar, olha, eu percebi que toda terça-feira você tem uma palestra. Já separei os links que você normalmente usa. Ela vai antecipar, sabendo da sua rotina, das suas coisas, né? A questão da memória, a questão... o ambiente existe. Não sei quem já tentou, quem usa muito o Google, por exemplo, mas se você pega o seu celular, Android, abre o Gemini, né, o Gemini e fala assim, marque na minha agenda uma reunião para amanhã às 18 horas sobre IA. Ela vai fazer, ela vai entrar no seu calendário, ela vai agendar para você. Vai estar lá, não vai só te lembrar, ela vai fazer. Então tá todo um ambiente ligado. Só que agora ela só faz o que você manda. E daqui a pouco, e eu digo daqui a pouco, não é daqui a 10, 5 anos, logo mais, uma questão de mês, até o final do ano, vai estar surgindo já essa IA antecipatória, que será o fim do prompt. Que eu falei lá, o gênero textual, que eu já pensava ano passado, já era. Você não precisa nem saber escrever, é só saber o que você quer no final, o que ela vai fazer para você. Ou ela vai até antecipar para você e voltar lá atrás. E como fica o raciocínio, como fica a questão cognitiva, como ficam os nossos alunos, como fica o pensamento das pessoas. Entra nesta questão agora, também falando sobre IA, né? Sobre o filme. Quem nunca assistiu, eu juro que não é tipo spoiler não, tá, gente? Mas assim, a IA ela avançou, evoluiu nos filmes e se tornou mais um herói que tinha consciência, tinha um antagonista, um que foi criado com uma IA e se rebelou, e uma IA que tinha uma consciência, por causa da joia da alma. Que a gente até faz traz tipo essa metáfora, né? O que seria essa joia da mente, né? Que manteve o equilíbrio da IA no uso da IA no caso do filme. É o pensamento crítico, é a educação, é o pensamento crítico, fazer o aluno, as pessoas, o acadêmico questionar o que traz, não depender. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe um mau uso, como eu falei, é uma coisa de 3 anos que tá pra gente, as pessoas usam de forma errada, copia e cola, mas assim, quando surgiu o Google, mesma coisa. Olha, surgiu o Google, as pessoas vão digitar, vão achar todas as respostas, tinha gente o aluno que antigamente copiava da Barça, das enciclopédias, sim, falar assim, que eu sou jovem, eu usei Barça, assim, eu ia conhecer lá, copiava. Na verdade, assim, qual exercício cognitivo tinha? Era copiar, tá? Depois veio o Google, Wikipédia, os alunos nem faziam mais o trabalho bonitinho, só copiava e colava, tinha o hiperlink lá, sublinhado em azul, da mesma maneira, não se preocupava, mas outros sabiam como utilizar. Então, a diferença daquela pessoa que vai conseguir se destacar é isso, é a maneira que ela vai usar a tecnologia. Isso sempre foi, né, uma linha da humanidade, aquele que se adaptou e soube dominar a tecnologia, não importa qual da época, e aquele que era levado pela tecnologia, né? Eu sou da massa ou sou aquele que está dominando? Então, coloco esse ponto aqui para a gente estar conversando, nessa parte final, sobre essa questão mesmo do pensamento crítico dentro do aprendizado, desse exercício mental que é importantíssimo se manter, do raciocínio lógico. Temos aí as Olimpíadas do Conhecimento, por exemplo, que trazem um outro viés, um outro olhar do que é ensinado nas escolas. E assim, finalizando, né? A gente tem muita coisa para refletir. Não trago uma resposta, trago mais coisas para nossa cabeça, de repente mais informações para que pessoas que já tinham uma ideia alimentar ainda mais essas ideias. Não temos como lutar contra a IA,
Eu diria que temos que saber trabalhar com ela e usando ela a nosso favor, tanto na parte educacional, profissional, e fazer com que os nossos alunos, que muitos alunos já nem sabem mais escrever à mão direito, né? Estão perdendo a questão gráfica, não percam a questão do raciocínio, muito pelo contrário, precisam desenvolver outra linha, né, desse pensamento crítico. Bom, eu acho que da minha parte foi meio rápido que eu tentei manter o tempo, fazer tudo o que tinha trouxe para falar. Se vocês quiserem entrar, volta aquele slide, fala de novo sobre aquele ponto, fiquem à vontade, mas mais uma vez agradeço aí pelo espaço, gente. Muito bom. Muitas questões, acredito que dá para a gente desenvolver e pensar, né? Você está compartilhando aí? Não, já soltou, né? Já. Quer Posso mais? compartilhar de novo, se for o Não, caso, não, se quiser me não, mostrar não, não, alguma não. coisa. Não, até é melhor para a gente poder se ver melhor, né? Quem quer começar? Eu tenho algumas perguntas, mas deixar a turma. Ninguém quer começar? Luiz Henrique? Fala aí. Vamos lá. Fiquei pensando bastante sobre as contribuições do professor Yudi. Também sou professor, eu atuo tanto na rede pública quanto privada. Tive a oportunidade de estudar no programa dos professores. E eu fiquei pensando agora nessa última parte da sua fala, quando você traz essa questão das evoluções da IA e essa comparação com o Google, né, de como as pessoas se aterrorizaram. Mas eu penso que a IA, no caso, posso estar equivocado, ela pode representar um salto diferente em relação à educação, que é talvez o papel do professor, e coisa que o Google não em nenhum momento ameaçou, né? Eu falo que hoje de manhã eu tive uma formação, eu participo de uma formação que é obrigatória pelos professores da rede pública, que ele reúne profissionais que estão lecionando a mesma disciplina para que a gente estude os conteúdos do currículo. Então, a gente tem que passar por aquela formação e conversar sobre o que aquele conteúdo está sendo solicitado e ver como que nós abordaríamos, né? E o que é perceptível, eu que sou da área original da sociologia, leciono sociologia no Estado, como isso é muito carente na maior parte dos colegas, porque muitos deles não são sequer formados em sociologia, são professores de história, são professores de geografia, né? Ou professores de filosofia, e aí a gente tem aquela lacuna nessas formações que muitas vezes é gigantesca, e aí os professores, né, pedem a palavra e você vê muitas vezes a dificuldade daquele professor de compreender aquilo que ele teoricamente deveria ser um exímio, ter um exímio domínio para passar para os seus alunos. E eu fico pensando até que ponto, né, nós não corremos o risco de, ao invés de podermos utilizar as inteligências artificiais e todo o recurso que poderia vir a partir daí para trabalhar na formação de professores, para trabalhar em como diminuir essas lacunas, na verdade, isso vir através de um processo de precarização do trabalho ainda maior, que é talvez para quê? Se os professores têm tanta dificuldade assim, se eu coloco um professor que não consegue trazer um domínio básico sobre um conceito simples da sociologia, né? Então eu vou pedir para 3 ou 4 especialistas em educação, nas mais diversas áreas, treinar a minha IA e ela leciona e eu coloco um bedel na sala de aula para controlar eventuais indisciplinas, situações especificamente, mas por que não usar a inteligência? Então, eu fico pensando, isso é uma coisa que me tira o sono às vezes, né? Até que ponto a gente está próximo dessa possibilidade? Eu vi que algumas semanas atrás houve inclusive uma discussão no Congresso de proibir, de tentar já criar uma lei que fosse contra isso, que já se colocasse uma proibição de utilização das inteligências artificiais para lecionar, né? Não poder retirar o papel docente. Então, a minha preocupação que eu coloco aqui para a gente pensar também é isso, assim, talvez não dê para a gente lutar contra, eu acho que não é essa a questão, mas eu acho que a questão também é de como a gente regulamenta tudo isso, como que a gente pensa em regras muito claras
que vão no sentido de conseguir organizar uma sociedade que não vá vilipendiar o papel docente, ou vilipendiar o papel da educação, que vai criar mais sistemas de precarização do trabalho também, na nossa docência já tão precária no Brasil. É isso. Quer comentar, Yuri? Acho que todo mundo pode, quem quiser pode estar comentando, né? Mas é exatamente isso, Luísa. A questão vai tanto dos profissionais, a questão da legislação, por exemplo, né? A questão da velocidade. Né? A gente cria uma lei agora e de repente amanhã já está desatualizada. Muitas escolas estão criando, pelo menos escolas particulares, tentando criar tipo um regimento escolar sobre o uso de IA e tecnologia. Mas assim, é, tem que ter, sim, com certeza. Não sei se vocês sabem, a Coreia do Sul foi o primeiro país a aprovar, né, uma legislação específica sobre IA. Claro, não vou falar sobre isso agora, mas assim, eles criaram. Se vai dar certo ou não, são os 500, porque ela foi aprovada agora, começo do ano. E a gente porque envolve, né, a questão da formação docência, né, você mesmo falou. Quantos professores às vezes não seguem, a gente fala de IA, fala sobre sociologia, não tem a formação, às vezes não consegue nem ligar o computador, né, tem essa dificuldade, e já vi assim, né, trabalhando com formação com muitas dificuldades, muitas, né. Então, envolve isso que você falou, né? A questão da formação, a questão substituição. Eu não acredito, quer dizer, não acredito, eu não quero que chegue isso, né? Uma substituição. Mas, num pensamento lógico, até faz sentido. Nossa, então, frio, né? Lógico, frio e, né? Errado, assim, coloca o Bedel. No raciocínio, não, faz uma ideia que faz sentido. Vamos colocar lá um Bedel, cuida da parte disciplinar e aí, poxa, mas não dá. Né? Existem todos os outros tratos que eu mostrei agora, aquela robô de companhia. É que a gente pode observar, tem câmeras, não sei o que, não sei o que, mas acho que isso que a gente não pode deixar perder, né? A questão do ser humano mesmo. E sobre isso que eu falei, da legislação, né? A Coreia está sendo pioneira. Eu quero dar uma estudada melhor sobre o que que ela tem de propostas, né? Vamos dar uma pesquisada depois sobre essa questão da legislação. Na verdade, Yuri, só para completar, Luiz, eu acho que a IA ela está trazendo na sociedade um problema do emprego muito mais amplo. Né? A gente escuta pessoas de várias áreas, banco, escritórios, né, super preocupadas de que poderão ser, se já não estão sendo, substituídas por máquinas, né? Acho que esse problema que o Luiz levanta, que é óbvio, no caso da educação, a gente pega na pele, né? Porque se tirar o professor, para nós acabou, né? Mas é interessante pensar, quer dizer, realmente, o que significa IA? Interessante, né, Luiz, em termos de história do trabalho, a IA é correspondente às máquinas que substituíram as pessoas no artesanato, na manufatura, né? Pode ser, né? Não sei, eu acho que esse problema em especial, acho que você respondeu legal, Yuri, mas ele extrapola a educação, ele, na verdade, está pegando pesado na sociedade como um todo, tá? Ó, o Flávio levantou a mão aí. Flávio, o que você quer falar? Não, falando sobre a precarização do trabalho, eu, enquanto profissional de TI, eu vivo isso na pele, né? Só pensando até qual que é o meu prazo de validade, até porque no mercado de TI, o que você sabe hoje, talvez amanhã não sirva mais. Porém, lá no futuro, essa tecnologia é reutilizada, e aí precisa caçar algum profissional que saiba aquilo para dar continuidade no sistema que ainda existe. Isso é muito comum no mercado bancário quando você precisa de um profissional de COBOL. Isso é dinossauro, é mosca branca, não tem no mercado. E aí esse profissional, que hoje já é bem antigo, ele acaba tendo uma valorização muito grande no mercado, porque não existe. Um outro lugar também que a gente percebe que precisa, eu converso com muita gente,
é no ramo de metalurgia, onde hoje você não tem mais profissionais de ferramentaria, porque ninguém mais quer saber de trabalhar com ferramentaria e na minha família, eu posso falar isso porque meu concunhado é um ferramenteiro e, assim, ele é caçado por empresas para trabalhar porque ninguém mais quer trabalhar com isso. Então, a IA está precarizando o trabalho, a gente vê nas plataformas aí de tipo iFood 99, onde aquele entregador é precarizado, né? Então, quer dizer, a precarização do trabalho não é só na educação, acho que em todo lugar o profissional está sendo cada vez mais valorizado. Mas, é como o professor Yudi disse, é uma realidade, a IA está aí e a gente tem que aprender com ela para a gente ver como a gente sai do outro lado. Não só em qualquer ramo, né? Vou dar mais um exemplo, falar de psicologia. Minha esposa é psicóloga, e aí uma das questões dela como que fala? É o vínculo com o paciente. Hoje em dia, o que está na moda é a teoria comportamental, né? Cognitivo-comportamental, onde segue-se protocolos. O protocolo serve até um certo momento ali, mas onde o profissional que está do outro lado não tem aquela empatia com o paciente, o tratamento não resolve. O cara pode ir para o psiquiatra, tomar várias medicações, mas se não tiver o tato profissional do outro lado que tem aquela empatia com o paciente, não vai funcionar. E eu acho que a educação segue nesse rumo também, porque a IA pode estar lá. Hoje a gente vê os ensinos EAD, onde tem uma plataforma onde você assiste a aula, tudo, mas e aquele contato com o professor, onde você tira dúvida, onde você pode ter uma reflexão maior? Quer dizer, isso depende do aluno também, né? Mas pensando em tudo isso, aí eu lembro do livro lá, O Admirável Mundo Novo, onde tem alguém que no final se rebela, assim como foi o Matrix também. Alguém se rebela e tenta saber o que está acontecendo ali por trás. É,